Às 20 horas, vamos aqui recebendo o pessoal. O Cineiro está assinando. Luiz Fernando, que bom, Luiz Fernando, obrigado, boa noite, meu amigo. Jaqueline, obrigado. Gente, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar aqui alguns informes importantes. É que toda quarta e quinta-feira nós vamos ter comentário do Evangelho aqui na fanpage do GEP, destinado ao atendimento espiritual do GEP, né? Nesse novo formato de live, já que agora a gente está acompanhando as determinações governamentais e está cada um na sua casa, mas isso não impede que a gente esteja junto, utilizando a tecnologia que Deus nos abençoou de ter, né? Manter essa ligação muito boa. Então, o GEP, estou aqui vestido aqui com a camisa do GEP, ó. O GEP vai toda quarta e quinta-feira, que é o dia do ATE, agora sempre às 8 horas, manter esse formato de live aqui para a gente conversar sobre o assunto, que o assunto pode ser visto no site do GEP, www.gep.org.br. Lá você entra no site, tá? Acessa o site e vê no menu Atividades o Evangelho de cada dia. Hoje nós vamos tratar do Evangelho que trata sobre a melancolia. Maria Clara chegando, obrigado Maria Clara, que bom que você está aqui conosco. E vocês podem interagir comigo. Nós não estamos como lá no ATE, né, numa sala, cada um podendo ter voz, falar. A gente não tem essa mesma facilidade, mas temos, através das informações que vão passando aqui na minha tela, eu vou tentando interagir com vocês. Gosto muito de fazer perguntas, de botar o pessoal para falar, de pedir para a Cida explicar alguma coisa, que toda vida ela explica muito bem. Vai lá, Cida, explica aí um pouquinho. Tá, aí a Cida fala, toma voz e envolve todo mundo, peça a outra pessoa para falar e tal. E dessa vez não vamos ter. Tá baixo o som, Délio? Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar alguma coisa aqui. O Délio tá me dizendo que tá baixo o som. Deixa eu chegar mais perto. É aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem ou tá baixo o som? Por favor, me retornem aí. Vou tentar falar mais alto, ver se melhora. Estão ouvindo bem, não? Simone? Tudo bom, Simone? Turminha do GEP Piedade, boa noite. Arlindo chegando. Délio. Tá bom, Délio. Tranquilo. A Délio está dizendo que talvez seja o dele. Ninguém tá comentando aqui. A Sandra está dizendo que o som está excelente, tá? Né? Que bom. Então, gente, nós vamos poder interagir. Ontem iniciamos esse processo de lives com a Caroline, né? A Caroline fez aqui uma exposição sobre os tormentos voluntários, foi muito bacana. E a Caroline fez da seguinte forma: ela fez uma exposição no início e depois abriu para perguntas, né? A gente vai fazer também do mesmo jeito, tentando ver se contempla as perguntas que eventualmente vocês possam fazer, e com a ajuda do bom Deus eu tentarei responder. Evidentemente que eu não sou dono da verdade, mas darei a minha opinião, sempre procurando fundamentar na doutrina espírita, e a gente vai, através dessa interação, conseguir, acredito, um bom momento de estudo. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o capítulo 5, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título é a melancolia. Mas antes de fazer o estudo, vou dar um pouquinho mais de tempo para o pessoal ir chegando, se sentando, se acomodando. Eu já limpei as cadeiras tudo, já espanei tudo, tá tudo bacana. Ó a Lúcia chegando aí. Ô Lúcia, que bom ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo também.
Estou contando com as suas vibrações aí de força, né? de energia, para que tudo corra bem aqui. Pois bem, gente, como a gente costuma fazer no GEP, nós sempre lemos uma mensagem para ir tentando buscar um clima de harmonia e entrando nesse clima de paz, de serenidade. Opa, Sônia, que bom, Sônia, você está aqui. E eu escolhi aqui um poema que eu ouvi o Antônio Fagundes declamando esse poema e achei muito bonito. Quando ele declamou, no vídeo que me mandaram, ele declamou dizendo que esse poema teria sido elaborado por uma escritora católica, franco-irlandesa, chamada Kathleen Omar, ou Omira, não sei como é que se pronuncia o nome, que viveu de 1839 a 1888. E vocês vão ver que o poema parece tratar da atualidade da situação que nós estamos vivendo aqui com o coronavírus. Entretanto, ô Viana, tudo bom? Obrigado, Vilmer. Entretanto, na minha pesquisa eu vi que não tem nada de premonição, não foi bem isso que aconteceu. A verdadeira autora se chama Catherine O'Meara, é uma advogada criminalista que vive em Michigan, nos Estados Unidos, e escreveu esse poema, publicou em 20 de março. Mas apesar de não ser uma publicação, uma premonição, digamos assim, é muito bonito e para esse momento que a gente está vivendo eu acho que é bacana. O poema passou a ser conhecido aqui no Brasil como A Cura, mas lá nos Estados Unidos o nome era In the Time of Pandemic, ou seja, no tempo da pandemia. E a tradução ficou assim: e as pessoas ficaram em casa, e leram livros e ouviram música, e descansaram e fizeram exercícios, e fizeram arte e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Pois é, meus irmãos, eu espero que a gente, passado tudo isso, a gente realmente esteja curado de muitas mazelas, de muitos problemas que a gente tem enfrentado, né? Então, eu gostaria, se vocês me permitissem, de fazer uma breve prece, como nós costumamos fazer no Paulo Estevão. Quero que cada um, se quiser, feche os olhos, busque a posição mais confortável e vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, buscando através do estudo do Evangelho a cura para as nossas enfermidades. Fortalece a cada um de nós, abençoa os nossos familiares, abençoa, Senhor, o planeta inteiro. Derrama nesse instante as Tuas bênçãos sobre cada nação, sobre cada pessoa que se encontra, seja hospitalizada, seja na rua, seja no seu lar, solitária, recatada, mas que todos nós, Senhor, possamos sentir a Tua luz de amor que fortalece, que estrutura, que fortifica a fé e que nos dá saúde, serenidade e paz. Que assim seja. Bom, meus amigos, então, eu gostaria de começar primeiro chamando a atenção que nós vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Já vi aqui muitas pessoas presentes que são espíritas, que frequentam o GEP. No entanto, sei que temos outras aqui que não são espíritas e que estão participando dessa nossa live. Então, eu queria que vocês entendessem que isso se trata de uma atividade espírita e nós usamos
para a nossa reflexão o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a retirada do Evangelho do Novo Testamento de trechos de cunho moral e analisados sob a ótica espírita. No caso, nós estamos estudando o capítulo 5. O capítulo 5 é aquele capítulo que fala da bem-aventurados os aflitos. Começa com um texto de Mateus, no capítulo 5, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E neste capítulo existem vários temas, como, por exemplo, as causas atuais das aflições, né? O que é que nos causa aflição por conta de problemas que nós temos atualmente, o que nós causamos as nossas próprias aflições. Quer dizer, se eu fui imprevidente, de repente eu tenho problemas financeiros posteriormente porque eu não consegui guardar o suficiente para um momento necessário eu ter uma reserva. Mas existem causas anteriores das aflições. Muitas vezes eu não fiz nada, mas apresentam-se problemas na minha vida e eu não consigo entender de onde vêm esses problemas. Por que eu estou enfrentando esses problemas, né? Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo trata disso. O esquecimento do passado, os tormentos voluntários, que foram falados ontem com muita propriedade pela nossa amiga Caroline, e hoje nós vamos tratar da melancolia. Melancolia. Pois bem, para entender esse assunto, eu resolvi pegar o dicionário e dar uma olhada no Michaelis, o que quer dizer melancolia. E segundo Michaelis, melancolia é se formos buscar o termo médico, o termo psicológico, é um estado mórbido que se caracteriza por tristeza profunda, grande depressão e falta de energia física e mental, geralmente causado por doença psiquiátrica, atualmente considerado um estágio da psicose maníaco-depressiva. Quer dizer, essa definição médica, psicológica é bem forte, né? Bem pesada. Existe uma outra definição também, que é um estado emocional caracterizado por uma profunda tristeza e desencantamento, sentimento de languidez, permeado por uma suave e indefinida tristeza que leva à meditação e à introspecção. Isso é a melancolia de acordo com o dicionário. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo do texto, que é nosso texto base hoje, que é o item 25 do capítulo 5. E começa assim: sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Quer dizer, por que é que, às vezes, de repente, sem saber bem porquê, nós começamos a ficar tristes? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Vejam bem, vosso espírito, querendo se libertar, querendo buscar a felicidade, tenta sair e não consegue sair desta prisão do corpo. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Pois bem, então esse primeiro parágrafo do nosso texto me chamou a atenção da seguinte coisa: ele diz que o nosso espírito almeja retirar-se do mundo, tenta se libertar e não consegue. Então, o primeiro ponto que eu chamaria a atenção, e que sejamos nós espíritas, católicos, evangélicos, qualquer espécie de espiritualistas, né? Nós sabemos que nós somos seres espirituais, passando por uma experiência na carne, na matéria. Mas no fundo, nós não somos esse corpo aqui. Nós somos espírito. E, como estamos, eu vou dizer, numa casa espírita, né? Porque nós estamos, apesar de cada um na sua casa, separado, mas nós estamos no guarda-chuva do JEP. Então, nós
espíritas, acreditamos na reencarnação e acreditamos também na lei de causa e efeito. Portanto, muitas coisas que nós não entendemos, como por exemplo as causas anteriores das aflições, a reencarnação pode explicar. A lei de causa e efeito, que muitas ciências aplicam, dizendo não existe efeito sem causa, pode explicar muita coisa. E a melancolia? A melancolia, a amargura, também pode ser explicado devido a essas leis. Tá? Porque a melancolia é alguma coisa que vem de dentro para fora. Né? Ela não necessariamente ela acontece porque você perdeu a namorada, um namorado, você teve um prejuízo pecuniário. Muitas vezes a melancolia vem simplesmente porque você está triste, amanheceu triste. Aliás, tem gente que costuma rotineiramente acordar com a tristeza imensa. Né? Então, vem de dentro. E para a gente entender, é preciso o quê? Se conhecer. Olhar para dentro de si mesmo e entender, mas por quê? O que está acontecendo comigo? Tá? Então, é muito fácil eu ficar atribuindo a outra pessoa a razão da minha tristeza. Ah, eu sou triste porque você não me trata bem. Eu sou triste porque você me ama. Eu sou triste porque eu não consigo ter um carro tal. Eu sou triste porque eu gostaria de ter um emprego melhor. Mas, no fundo, somos nós que somos responsáveis, né, pela nossa conduta, por aquilo que passa dentro de nós. E então, somos nós que podemos mudar alguma coisa. Se assim fizermos, aí sim estaremos contribuindo de forma efetiva para que possamos nos tornar seres independentes, seres autônomos, né? sem estar dependendo dos outros. Pois bem, de acordo com o que diz a doutrina espírita, a Terra é um planeta de provas e expiações. O que quer dizer isso? Quer dizer que na Terra nós passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas, porque nós ainda estamos aprendendo. Segundo nos diz a doutrina espírita, o espírito foi criado simples e ignorante. Simples e ignorante não no sentido de bruto, mas de falta de conhecimento, de não saber discernir as coisas ainda, como um bebê aprendendo. Né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo um pouco mais. E nesse aprendizado, muitas vezes a gente se machuca. Né? Um bebê coloca o dedo numa tomada e de repente toma um choque. E tendo feito por bem ou por mal, não interessa, o choque vem do mesmo jeito. A consequência vem. Então, quando o ser começa a descobrir que as suas ações provocam consequências, ele vai então classificando essas consequências como boas ou má e vai aprendendo o que é o bem e o que é o mal. Né? Às vezes não compreende ainda bem direito, que muitas vezes uma coisa que possa trazer um prazer muito grande, momentâneo para ele, e que ele julga ser um bem, pode ser que no futuro traga um mal. Sempre que eu falo disso, eu me lembro, e eu já falei isso para muitas pessoas, que meu pai era diabético, meu avô era diabético, a família paterna toda era diabética, né? Meu pai morreu por problemas cardíacos, fruto da diabetes, minha tia morreu cega, meu avô morreu cego. E, portanto, eu tenho uma tendência à diabetes. E eu adoro doce. É muito bom comer doce. Para mim, é uma satisfação, é uma delícia comer doce. Mas as consequências, se eu continuar comendo doce com muita intensidade, as consequências virão. Então, para mim, pode ser uma maravilha pegar um doce de leite, pegar, sabe, um doce de goiaba e saborear e tudo mais, mas as consequências virão. Assim, entende a doutrina espírita que a reencarnação, muitas vezes, pode trazer consequências que foram causadas em vidas anteriores. E, muitas vezes, a melancolia pode ser que seja uma dessas consequências. Na verdade, nós estamos aqui, como eu disse, passando uma experiência momentânea na Terra para que possamos aprender, né? Para que possamos, com essa experiência, nos engrandecer, evoluirmos.
mas muitas vezes a gente já traz, fruto de outras experiências, algumas coisas, algumas tendências. Por exemplo, quem é a mãe que ensina o seu filho a ser corrupto? No entanto, aparecem políticos corruptos, funcionários corruptos. Quem é a mãe que ensina que um filho deve espancar e matar as outras pessoas? No entanto, existem pessoas agressivas que matam. Qual é a mãe que ensina uma perversidade para seu filho? Ou mesmo, vamos para o outro lado, qual é a mãe que fica ensinando ali constantemente o amor, a dizer como é que a pessoa age, a tomar as rédeas da ação do filho? Não. E muitas vezes o filho age daquela forma. Por quê? Porque ele traz alguma coisa anterior. Ele já veio com alguma coisa nata. Ele não é uma página em branco, né? Então nós trazemos, fruto de outras experiências, alguma coisa que pode nos induzir a sermos dessa forma, melancólicos, tristes, né? E essa tristeza pode levar à depressão, pode levar inclusive ao suicídio. E aí não só a doutrina espírita, mas diversas doutrinas, diversos pensadores falam sobre as consequências do suicídio, que não são boas, que muitas vezes a pessoa pensa que vai encontrar uma solução para os seus problemas, e de acordo com o que a gente vê na doutrina espírita, na verdade os problemas aumentaram, né? Os problemas não sumiram, pelo contrário, aumentaram. Então, nós temos que combater sim a melancolia. Essa tristeza não pode chegar a níveis tão altos que nos levem a atentar contra a própria vida. Mas, afinal de contas, quem é que é responsável pela melancolia? O Livro dos Espíritos, que é um livro base da doutrina espírita, onde Kardec, que foi o compilador de toda a doutrina, me desculpe estar falando assim, eu sei que muitas pessoas são espíritas que conhecem, mas é porque existem pessoas que não são, e eu acho que é bom esclarecer. Então, nesse livro, que é um livro de perguntas e respostas, Kardec, com a ajuda de vários médiuns, anotou, compilou diversas perguntas que foram feitas no mundo inteiro. Vários locais faziam as mesmas perguntas, e quando as perguntas convergiam para um mesmo resultado, algo que fosse racional e lógico, ele começou a codificar. E uma das perguntas foi: aonde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam com uma frase bem curta: na consciência. Ponto. Na consciência. Então, a consciência é minha. Sou eu, sim, que devo responder pelos meus atos. À medida que a minha consciência está se desenvolvendo, eu devo responder pelos meus atos. Não é a minha esposa, não é o meu filho, não é a minha mãe, não é o meu colega de trabalho que vai responder, sou eu. Então, eu posso buscar auxílio, sim. Auxílio na prece, auxílio em terapias, auxílio com amigos, auxílio no ATE, por exemplo, né? que é o local onde no Paulo Estevam nós recebemos as pessoas que estão precisando de um atendimento, de uma ajuda, de uma terapia. Então, com boas leituras, com o Evangelho, sim, podemos ter toda essa ajuda. Mas, antes de mais nada, é preciso que eu me compreenda. É preciso que eu entenda o que se passa em mim. Ora, se Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Ora, se o reino de Deus está dentro de mim, como é que pode este reino de Deus me deixar melancólico, me deixar triste, me deixar amargurado? Alguma coisa de errado aí. E não é errado com as outras pessoas, é alguma coisa errada comigo. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me enfrentar e ver o que está acontecendo. E agora, nesse momento que a gente está em casa, é um grande momento, é um bom momento para enxergar isso. Tá? Eu vou ler mais um pouquinho do texto, para a gente prosseguir um pouco. No segundo parágrafo do item 25, diz o seguinte: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Todos nós
temos aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os Espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Ou seja, a mensagem aqui é dizendo, aguarde um pouco, aguarde. Não faz sentido você abandonar o seu corpo agora. Aguarde um pouco, né? Essa felicidade que ele diz aqui, e aí eu queria fazer uma reflexão. O que é ser feliz? O que é ser feliz? Eu lembro, acredito que meu tio não está por aqui não, apesar de ele ter recebido o link, acho que ele não está aqui não. Minha irmã está, já vi a Silvana por aí, mas meu tio acho que não está. E o meu tio, que era compadre do meu pai, eu lembro, ele chamava sempre meu compadre e tal. O meu pai, quando partiu, a gente chama desencarnou, né, na doutrina espírita, quando faleceu, o meu tio disse assim, oh rapaz, meu compadre aproveitou tão pouco a vida, viajou tão pouco. Naquele momento eu percebi que ele estava dizendo para mim assim, ser feliz é viajar. Aproveitar a vida é conhecer os países, é conhecer o mundo. E realmente é uma coisa boa, viajar. Mas será que é isso o motivo de nós estarmos aqui? A experiência carnal que nós estamos aqui realizando é essa? Será que essa felicidade é apenas a gente gozar aquilo que nos dá prazer momentâneo? Será que é essa a felicidade? Tá? Então, pode ser que melancólico, amargurado, triste, eu viaje e fique bem. Quando eu volto, tudo volta. Eu compro um carro novo e de repente me acalmo. E quando começo a me acostumar com o carro, tudo volta. Eu saio e compro um presente e me dou de presente e tudo passa, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Então a melancolia não era na falta do carro, na falta da viagem. Tá? Então é preciso entender. Tá? Eu estou vendo aqui algumas pessoas já dizendo algumas coisas. O combate à melancolia pode ser aos poucos, à medida que formos amadurecendo. A melancolia não perdura quando a boa música chega. Muito legal, muito bacana. Então, gente, eu sei que algumas pessoas podem dizer, Eudes, você está falando isso, mas você não conhece a minha vida. Você não sabe as dificuldades que eu enfrento. Muito bom para você falar isso, né? Eu lembro de uma frase que é comum, no adágio popular, que diz, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Não. Eu tenho a capacidade de conduzir, de segurar determinado peso. Então, eu só posso realmente aguentar aquele peso. Eu lembro que o Luiz Antônio, nosso colega do GEP, não sei se ele está por aqui hoje, mas ele sempre diz assim, e eu acho que foi isso que o Fabiano falou aqui, a gente deve, quando chega numa academia, a gente deve, a Rosa falou isso também, a gente deve malhar com pesos adequados. Você não chega numa academia pegando 100 quilos. Você chega numa academia e pega 2 quilos, sei lá, 1 quilo, 2 quilos. Depois de algum tempo você aumenta, vai passando para 3, 4, 5. À medida que a musculatura vai ficando forte, você vai podendo aumentar, né? Então, à medida que nós pudermos ir vencendo essa nossa tristeza ou as nossas dificuldades, sem ansiedade, sem necessidade de se culpar, a gente vai conseguindo sim, tá? Mas a gente tem que lembrar que Jesus disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, nenhuma. Portanto, a gente tem que ter fé. A Liliane está dizendo que é a frase favorita dela, né, Liliane? Pois bem, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Portanto, a gente tem que confiar, gente. A gente tem que ter fé. Eu vi um palestrante falando que o melhor instrumento dado pela doutrina espírita é a fé. Porque é com a fé que você consegue enfrentar as maiores dificuldades, confiante de que eu posso até não entender, mas eu acredito que Deus sabe o que está fazendo.
Ora, vejam bem nesse momento que nós estamos passando. Segundo a doutrina espírita, segundo nos dizem os espíritos, nós iríamos passar por um momento de transição. O planeta iria passar de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, e essa transição iria acontecer paulatinamente. Pois bem, será que nós estamos agora passando por esse momento de transição? Quem sabe? Mas algumas pessoas pensam assim: Deus perdeu o controle. Deus não sabe mais o que está fazendo. Né? É preciso ter um encarnado, é preciso ter um homem para poder corrigir tudo, porque Deus não sabe o que está fazendo. Olha que absurdo. Nós temos na nossa galáxia, nós temos 100 bilhões de planetas na Via Láctea. Existem, segundo a pesquisa que eu fiz aqui, cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Ora, e Deus perdeu o controle num planetinha. Um planetinha que ele não sabe mais o que fazer. É preciso chama alguém aqui para ajudar, porque Deus não sabe mais o que fazer. Não. Vamos ter fé, vamos confiar. Né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos fazer a nossa parte. É importante ser cristão e confiar em Deus. Né? Por maiores que sejam as dores que a gente enfrente, e por maiores que sejam os nossos erros, a gente tem que fazer como Paulo. Não é? Paulo de Tarso não errou? Saulo de Tarso perseguia os cristãos, acreditava piamente que ele estava fazendo o que era correto. Mas, quando entrou em Damasco e aquela luz enorme que o cegou apareceu a ele e ele viu que estava errado, ele não ficou pedindo desculpas, dizendo: Senhor, foi mal, perdão aí, eu pisei na bola, desculpa, rapaz, eu fiz besteira. Né? Ou então: Senhor, mas puxa vida, tu também, rapaz, aparece aí no manjedouro, eu esperava que tu viesse num cavalo branco, com uma espada. Não foi ficar se desculpando, não foi fazer nada disso. Né? Simplesmente o que foi que ele disse? Senhor, que queres que eu faça? Bola para frente, errei, ficou para trás. Né? Então, não vamos ficar nos culpando de uma forma que paralise a nossa ação. Eu vou terminar a leitura do texto, que a gente já está com 30 minutos, e o texto aqui diz assim: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais. Olha aí, uma missão cada um de nós tem, né? Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo de provação, exonerando-vos dos vossos encargos, ou seja, fazendo aquilo que você deveria fazer, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Gente, nessa parte aqui do texto, o Espírito que deu a mensagem diz que todos nós temos uma missão. Todos nós. Pode ser quem seja, todos nós temos uma missão. Essa missão pode ser com a sua família, essa missão pode ser com um parente, com um amigo, essa missão pode ser como um professor, essa missão pode ser como um aluno, um estudante, essa missão pode ser com o seu irmão, mas todos nós temos uma missão na Terra. Né? E aí eu queria chamar a atenção para um trecho de uma mensagem muito bonita de um livro chamado Coragem. Emmanuel psicografou, Chico Xavier psicografou um livro no qual Emmanuel coloca muitas mensagens que chamam a atenção para a coragem. E nessa mensagem que eu sempre leio e gosto muito, chamado Confiança Recíproca, Emmanuel diz assim: se o Senhor não confiasse em ti, não emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas,
a moeda que dás. Então o Senhor confia em nós. Senão Ele não nos daria tudo isso que a gente tem. Olha aí minha prima chegando aqui, a Lorena. Pois bem, e aí ele conclui essa mensagem que diz assim: sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Eu gosto muito dessa mensagem. Gosto muito pelo seguinte fato. Porque muitas vezes a gente diz assim: não, eu confio em Deus, vai dar tudo certo. E principalmente, nós espíritas, costumamos dizer assim: eu confio na espiritualidade. A espiritualidade vai dar um jeito. Acontece que Deus, ou a espiritualidade, também confia em mim. Então faça a sua parte. Para isso aqui acontecer hoje e ontem e na próxima semana, tem uma pessoa chamada Hamilton que está trabalhando demais para ele montar tudo isso com pessoas, cada um na sua... Ele não pode ir na casa de alguém, ele não pode ir na casa da Carolina, na casa do Eudes e dizer: olha, faz assim, aperta aqui, não sei o quê. Ele precisa ficar de casa fazendo tudo isso. Se ele não fizer, a espiritualidade não vai dizer: não, vamos fazer com que a fanpage apareça, o Eudes aprenda como... Não, então eu preciso fazer a sua parte. Então, se eu confio em Deus, Deus também confia em mim. Então façamos a nossa parte. E para repetir uma frase que diz assim, no texto que eu acabei de ler, diz assim: se no curso desse degredo de provação, exonerando-se dos vossos encargos, ou seja, fazendo a sua parte, sobre vós aparecerem inquietações, tribulações, sede fortes, corajosos para suportar, afrontai os resolutos, duram pouco. E aí eu chamo a atenção para um texto também belíssimo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Ponto de Vista. O Ponto de Vista está no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e lá diz que dependendo de como você enxerga a situação, aquilo fica mais ou menos pesado, mais ou menos difícil. Então, é preciso que a gente entenda que nós somos seres espirituais, vivendo a experiência de carne. Se agora nós estamos confinados nas nossas casas, passando por essa experiência, é porque nós temos que aprender alguma coisa. No entanto, nós, em breve, retornaremos à pátria espiritual. E quando lá chegarmos, não será olhado para o que foi, qual foi o tipo de carro que eu comprei, qual foi o tipo de celular ou de computador que eu usei. Não. Os valores espirituais são outros, né? O que foi que você fez de bem? O que você aprendeu a fazer com a sua vida, né? O meu filho, que está nos ouvindo agora, ele resolveu ir para o Canadá. E agora está lá, passando por dificuldades que talvez, se ele não tivesse coragem, se ele não tivesse fé, e se ele não almejasse um futuro melhor na frente, ele desistiria. Vamos embora para o Brasil, volto para a casa do meu pai, lá tenho casa, tudo mais. Mas sabe por que ele enfrenta? Ele enfrenta porque ele almeja alguma coisa mais na frente. Eu hei de ser alguém numa situação melhor. Então, quando a gente tem uma visão futura, a gente consegue passar por perrengues agora. Não, vou enfrentar isso aqui porque mais na frente vai valer a pena, né? É isso que o ponto de vista diz. Se você tem uma visão de que no futuro isso vai valer para alguma coisa, então enfrente com coragem, tá? Gente, concluindo aqui, para combater a melancolia, concluindo para a gente abrir aqui para as perguntas, né? Para combater a melancolia, em resumo, como fazer? Reconhecer-se espírito imortal, herdeiro da divindade. Se eu fui criado por um pai amoroso, bom e justo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eu herdei dele alguma coisa de bom. Eu herdei dele esses caracteres. Eu sou um ser divino, tá? Então, essa consciência de que eu sou muito mais do que isso aqui. Eu me lembro quando a minha mãe estava internada. Minha mãe era companheira do Paulo Estevam e teve uma doença, um CA que rapidamente a levou.
E eu fui conversar com ela no hospital. Ela já estava bem machucada, já estava bem ferida, com cirurgias e mais cirurgias e tudo mais. E aí eu toquei no braço dela e disse: mamãe, lembre que a senhora não é esse corpo. A senhora não é esse corpo. Esse corpo está macerado, está cansado, está dolorido. Mas a senhora é muito mais do que isso aqui. A senhora vai chegar um momento que a senhora vai se libertar e ficar livre disso aqui. Então, guarde aquilo que a gente aprendeu, né? Então, buscar compreender de onde vem essa amargura. Promover o autoenfrentamento com coragem. Olhar para mim. Rapaz, se não está dando certo, se eu vivo triste, o que eu posso mudar na minha vida? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar obtendo os mesmos resultados. Então, onde é que eu posso mudar? A Cida está dizendo aqui: devemos recorrer à fé sincera em Deus e à confiança em si mesmo, recordando a palavra de Jesus: vai em paz, tua fé te curou. Muito obrigado, Cida. Procure encontrar um significado para a sua vida. Viktor Frankl, que é um austríaco que esteve preso em Auschwitz, na Alemanha. Então, ele descobriu que muitas pessoas que estavam presas não se suicidavam, apesar de estarem cadáveres humanos, mas não se suicidavam porque eles tinham um objetivo na vida: eu hei de sair daqui para contar para a humanidade o que é que está acontecendo aqui. Eles tinham um propósito na vida e não se suicidavam. Fez uma comparação com a universidade muito mais rica de hoje, da época em que ele fez essa pesquisa, e que as pessoas se suicidavam muito mais do que os presos lá de Auschwitz. E ele chegou à conclusão que o desejo de encontrar um significado para a vida é a motivação fundamental do ser humano. Então, busque um motivo, sabe? A gente encontra tantas coisas maravilhosas. Tem gente que gosta de jardinagem, tem gente que gosta de tocar. É tão bom agora nesse momento poder fazer o bem. Eu saio de casa quando eu tenho que sair, às vezes tem que ir para o supermercado, é o jeito, né? Boto máscara, álcool gel, tudo e tal. Vou e já comprei um monte de coisa para colocar aqui no carro. Na hora que o pessoal vai me pedindo, eu já vou tirando e dando. E é uma satisfação tão grande nesse momento poder fazer alguma coisa com esse pessoal que está sofrendo na rua. Então, encontre uma motivação, vale a pena, tá? É claro que a gente pode buscar socorro também na prece. É um santo remédio a prece. No Evangelho, nos amigos, né? O ATE, como nós estamos fazendo aqui, o ESD, para quem não sabe, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, às terças e aos sábados. Também está acontecendo assim de forma virtual, distante, mas o ESD é um ótimo estudo para que a gente possa entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Se você está curioso, procura a gente para se matricular no ESD. Se for o caso, busque uma ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, sim, vai buscar a terapia. Muitas vezes é preciso, né? Uma boa leitura, bons vídeos, né? A música é um negócio. Alguém falou aqui, eu não me lembro se foi o Fabiano, que falou da música. Como é importante a música na nossa vida. Os exercícios físicos, né? E uma coisa tão simples, gente, que eu tive pesquisando aqui, sorrir. Os estudos dizem que mesmo falso, na hora que a gente sorri, a gente movimenta a musculatura, a gente movimenta os ossos da face de uma forma tal que isso promove um bem-estar. A liberação de endorfinas no nosso organismo faz com que a gente se sinta melhor. De acordo com a minha pesquisa aqui, sorrir estimula o sistema imunológico. Sorrir alivia a tensão física e o estresse. Sorrir faz bem para o coração. Sorrir pode reduzir a ansiedade e o medo. Então, encontre coisas que façam você sorrir. Eu me lembro que eu assisti uma palestra do Fabiano e ele falou sobre o abraço, né? O abraço era uma coisa maravilhosa. Eu não vou sugerir agora o abraço, exceto se você estiver em casa, porque infelizmente a gente não tem como agora sair, mas em breve nós estaremos abraçando as pessoas, né? Mas sorrir é uma atitude que nós podemos fazer tranquilamente. Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu queria
Agora, ouvir vocês, ouvir entre aspas, né? Eu estou dizendo aqui, a Conceição está dizendo aqui, Eudes, é porque está sendo muito bom ouvi-lo que peço, faça mais palestras. Conceição, como nós estamos aqui, só nós, né? Só eu e mais 75 pessoas, eu vou dizer aqui para as pessoas, como eu pedi que rezassem por mim. Porque eu não sou de dar palestra, né? As mãos gelam, os pés tremem, né? Então, assim, eu nunca me ofereço para dar palestra no GEP, exceto quando é na minha atividade normal, no ESG, no GEM, na mediúnica, tal, eu já me sinto em casa. Mas se me colocar para falar com uma plateia, gente, é uma complicação. O coração bate mais forte, tudo mais. Então aqui talvez porque eu estou aqui no meu ambiente, vocês estão aí e tal, seja mais fácil, eu até me solto mais, fico mais tranquilo, né? Mas realmente eu gosto mesmo de estar no ATE, conversando com a pessoa. A Cida sabe como é isso, né? Eu leio aqui um parágrafo e Cida, comenta aí, vai lá, o que tu acha? Daqui a pouco, né? Cleide, por favor. A Cleide está dizendo que o sorriso é a curva mais bonita que o corpo de qualquer pessoa, né? Pois é. Então, gente, que bom ter vocês aqui. É muito bom. Eu vou voltar aqui um pouquinho, para ver aqui uma pergunta que eu acho que eu vi aqui. A Gardênia diz: sempre lembrar de todas as graças que recebemos todos os dias. Sempre temos o que agradecer. Muito bem lembrado, Gardênia. Realmente, se a gente colocar numa balança o que é que tem de ruim na minha vida e o que é que tem de bom, tenho certeza que esse lado aqui do bom pesa muito mais. Qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Então, a Cida está me lembrando aqui que nós não estamos somente nós encarnados aqui. Nós estamos aqui encarnados e desencarnados aprendendo juntos com esse estudo, né? A Geisa acabou de chegar, né? Está me dizendo que não é uma palestra, é um bate-papo. Realmente, Geisa, é só um bate-papo, né? A gente que é espírita acredita que o mundo dos espíritos se entrelaça com o nosso mundo. Não é uma coisa distante, sabe? Numa esfera muito distante. Não, a gente se entrelaça. E nesse entrelaçamento, as pessoas acabam convivendo com aqueles que têm os mesmos gostos. Ora, se eu gosto de música, se eu gosto de tocar violão, se eu gosto de tocar samba, tudo mais, quem vem para perto de mim é quem gosta de samba, quem gosta de tocar violão e tudo mais. Se eu gosto de drogas, se eu gosto de alguma coisa desse tipo, é claro que quem me acompanha, quem vem para perto de mim, é quem também gosta disso, né? Se nós estamos aqui fazendo esse estudo evangélico, tenho certeza que temos ao nosso redor inúmeros espíritos maravilhosos, bondosos, que nos acompanham, que querem o nosso bem e que estão nos auxiliando a todo momento. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu transmito aqui as palavras de vocês, mas gostaria de dizer que é muito gratificante estar aqui com vocês. Verdade, diz a Cida, as provas são desafios, são oportunidades que Deus nos dá para a reparação do passado. Muito bom, Cida. De fato, as provas que a gente passa, veja bem, quando eu estou fazendo uma determinada série, né? Eu estou no fundamental, eu estou no ensino médio e eu preciso ser testado para avaliar o meu conhecimento. É porque, para que eu possa migrar de uma série para outra, é preciso que eu tenha aprendido aquilo da série anterior. Como é que eu vou aprender cálculo diferencial se eu ainda não sei nem direito somar, multiplicar, né? É preciso que eu aprenda alguma coisa para poder migrar para um outro patamar, né? É preciso que a gente aprenda algo e aí a gente é provado. As expiações seriam consequências de alguma atitude que eu tomei anteriormente e que hoje me trazem a necessidade de encarar o resultado
daquilo que eu fiz de errado. O Haroldo Dutra Dias diz assim, você tem um momento em que você faz escolhas na sua vida. Né? Faz escolhas. E aí, nessas escolhas, você pode ir por um caminho ou por um outro. Ao escolher um caminho, por exemplo, por um caminho no mar, passando pela praia, sentindo a brisa, você vai trilhar por ali. Ao escolher um caminho pelo deserto, com sol, com areia, você vai trilhar por ali. Né? A escolha foi aqui, mas você está trilhando. Lá na frente, agora na encarnação, eu olho e digo, oh meu Deus, não, eu não queria esse caminho não, tem sol demais, aqui tem areia demais, me tire daqui. Meu filho, a escolha foi feita lá atrás. Naquela época você tinha como escolher. Agora você escolheu, sabe o que a gente vai fazer? Apoia aqui no meu ombro. Bora lá que a gente passa junto, rapidinho por isso aqui. Vamos lá que a gente consegue. Tenha fé, confiança. Mas o caminho você vai ter que trilhar. Né? Então, muitas vezes as escolhas já aconteceram. Agora, o que a gente pode fazer? Novas escolhas agora, nesse momento. Gente, a Cristina Loureiro está dizendo gratidão pelos ensinamentos. Ô Cristina, muito obrigado. Eu queria mostrar para vocês aqui um dom meu, uma arte que eu gosto muito, que é do violão. A prece final eu gostaria de fazer tocando violão, cantando uma música que tem a ver com toda essa nossa conversa aqui. Né? A música se chama Smile, é uma música do Charlie Chaplin, que o Braguinha fez uma versão chamada Sorri, e o Djavan gravou essa música, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu falei sobre essa metodologia, ou esse instrumento que está à disposição da gente, mesmo sozinho, sorrir. Buscar o sorriso como forma de alegrar a minha alma. Né? Então eu vou pegar aqui o violão, me afastar um pouquinho aqui, espero não passar vergonha aqui, mas vamos lá. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, que ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Laraiá, 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 laraiá. Sorri, vai mentindo a tua dor, que ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Smile. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Simone, minha esposa querida, está aqui botando aqui uns coraçõezinhos para mim. Eu disse para ela, você não fica no quarto
porque senão o nervosismo vai aumentar, né? Então ela está ali no outro quarto assistindo e a gente está aqui curtindo esse momento tão gostoso. Então foi um prazer estar com vocês. Eu espero que a gente possa amanhã, desculpe, amanhã sim, amanhã sexta-feira vamos ter a palestra, né? E na próxima quarta teremos uma outra pessoa às 20 horas apresentando aqui o tema do Evangelho que vocês podem ver lá no nosso site, e quinta-feira também, tá? Muito obrigado pelas vibrações. Queria dizer que o meu amigo Henrique Cunha, que estava hospitalizado na autoclínica, hoje saiu. A gente agradeceu muito a Deus, a saída dele foi maravilhosa, as pessoas fizeram um cordão de palmas para ele sair, foi muito bonito, e nós estamos muito felizes e queremos continuar orando por todas as pessoas. O Wayne Vasconcelos, nosso companheiro que se encontra ainda hospitalizado, e todas as pessoas que estão passando por essas dificuldades, tá? Muito obrigado a vocês, foi um prazer. Cida, grande abraço. Georgette, Marcela Cunha. Eu vou aproveitar este momento, então, já que ainda temos alguns minutos, para fazer aquilo que nós recomendamos também, além do sorriso, né? A prece, né? Infelizmente eu não posso pedir como eu costumo fazer, né? Vamos lá, por favor, Anne, faz aí a prece, Regilane, faz aí a prece, tal, né? Por favor, Luiz Fernando, faça a prece, né? Não posso fazer isso, mas vou procurar nesse instante me juntar a vocês, encarnados, e também aos irmãos desencarnados que se encontram ao nosso lado, que se encontram nos nossos lares, nos acompanhando, vibrando para que nós possamos enfrentar essa situação de dificuldades, mas de aprendizado, nos dando forças para que esses momentos sejam momentos de lucidez, onde nós possamos desenvolver a nossa solidariedade, que possamos ver no outro verdadeiramente um irmão, seja ele uma pessoa que está na rua, seja ele uma pessoa que está na China, seja ele uma pessoa que está nos Estados Unidos, seja ele uma pessoa que está no governo, seja ele uma pessoa que está no supermercado. Todos somos irmãos. Abençoa a todos nós, Senhor. Abençoa em especial os profissionais de saúde que estão fazendo o seu trabalho maravilhosamente, curando pessoas, ajudando as pessoas que passam por essas dificuldades, auxiliando com o seu labor, fazendo como o verdadeiro sirineu, ajudando a cada um. Abençoa também aquelas pessoas que não podem ficar em casa por trabalharem num serviço essencial, como os policiais, os bombeiros, ou mesmo as pessoas que trabalham em supermercados, aqueles que fazem teleentregas nas suas motos. Protege-os, Senhor. Abençoa e protege a cada um. Derrama as tuas bênçãos sobre os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um lar, sem uma casa, especialmente aqueles que conseguiram angariar o sustento da sua vida através do pedido de uma ajuda no carro, na saída do supermercado, de um banco. Certamente essas pessoas estão passando por grandes necessidades. Inspira a todos nós a nos unirmos para prestar o auxílio material e espiritual a todas essas pessoas. Por fim, Senhor, rogo a Ti que nesse instante derrame sobre cada lar que agora se encontra reunido virtualmente as Tuas bênçãos de luz. Que essa energia maravilhosa possa penetrar no alto de nossas cabeças, inundando o nosso corpo, circulando por cada célula, por cada átomo do nosso corpo, trazendo a energia do Pai, que cura, que dá a saúde, a serenidade, a paz, que fortalece a fé.
Muito obrigado, meu Deus, e que tu possas permanecer não só agora, mas por todo sempre com todos nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito prazeroso. Muito obrigado mesmo. Grande abraço.